ciclo térmico vai distorcer. A solda frágil chega ao fim. Luzes sangram, custa 1 bilhão. Pra curar o erro da ambição, envia a caixa com uma prece. Redenção vem no reparo que acontece. The intense thermal cycling Redenção creates vem no immense reparo que stress. acontece. Zooming in, we can see the microscopic crack. Imagine o cenário. É o ano de 2005. A guerra dos consoles está prestes a entrar em sua geração mais brutal e competitiva de todos os tempos. De um lado, a gigante indiscutível da indústria, a Sony, nadando no sucesso astronômico do PlayStation 2, preparando o terreno para o seu próximo e ambicioso império. Do outro lado, a Microsoft, uma empresa de software que havia entrado no mercado de hardware de games com o primeiro Xbox, conquistando seu espaço à força, mas ainda vista como a novata com os bolsos cheios. A missão da Microsoft era clara e audaciosa. Eles precisavam lançar o próximo console antes da Sony. Precisavam capturar o mercado. Precisavam dominar a sala de estar. Nasce então o Xbox 360. Um console poderoso, elegante e focado no multiplayer online. O lançamento foi um espetáculo. Filas davam voltas nos quarteirões, estoques esgotavam em minutos e a recepção da crítica foi esmagadora. Parecia a vitória perfeita, mas, escondido sob a carcaça branca e os acabamentos cromados de milhões de aparelhos ao redor do mundo, um defeito fatal aguardava silenciosamente. Um erro de engenharia que não apenas ameaçaria a existência do Xbox, mas que se tornaria um dos desastres industriais mais caros e infames da história da tecnologia. O que parecia o início de um império glorioso estava prestes a se transformar em um pesadelo pintado com 3 luzes vermelhas piscantes. No início, eram apenas rumores isolados. Um jogador em um fórum obscuro relatava que seu console havia travado no meio de uma partida de Halo, e ao tentar reiniciar, a tela permanecia escura. No lugar da tradicional luz verde ao redor do botão de energia, 3 luzes vermelhas brilhavam incessantemente. Logo, não era apenas um fórum obscuro, eram dezenas de fóruns. Depois, centenas de milhares de jogadores espalhados por todo o planeta gritando a mesma frustração. O problema ganhou um nome macabro que ecoaria para sempre na cultura pop: o Red Ring of Death ou o Anel Vermelho da Morte. A princípio, a Microsoft tentou minimizar a situação. O discurso oficial tratava o problema como uma taxa de falha normal para produtos eletrônicos recém-lançados. A empresa alegava que apenas uma pequena porcentagem de usuários estava sendo afetada. No entanto, a realidade nos bastidores era de puro pânico. Os centros de reparo da companhia começaram a ser inundados por caixas contendo consoles mortos. As transportadoras não davam conta do volume de devoluções. Jogadores gravavam vídeos destruindo seus aparelhos com marretas em sinal de protesto. A marca que deveria representar o futuro do entretenimento interativo estava se tornando sinônimo de lixo descartável e frustração. A confiança do consumidor estava despencando em queda livre e, se nada drástico fosse feito, o Xbox seria varrido do mapa, entregando o monopólio de volta para a Sony de bandeja. Para entender a gravidade da situação, precisamos olhar para dentro da máquina e entender como a Microsoft chegou a esse ponto. O desejo implacável de vencer a Sony na corrida do tempo cobrou um preço altíssimo. Os engenheiros da Microsoft tiveram prazos irreais para finalizar o design do hardware. Para piorar, novas regulamentações ambientais na Europa exigiram que a indústria eletrônica abandonasse o uso de chumbo nas soldas dos componentes. A Microsoft, assim como muitas outras, teve que adotar uma solda sem chumbo de forma apressada. O Xbox 360 era um monstro de processamento que gerava uma quantidade absurda de calor. Conforme o console era ligado e desligado,
Os componentes internos, especialmente o processador gráfico, aqueciam e esfriavam repetidamente. Esse ciclo térmico constante causava expansão e contração na placa-mãe. A solda sem chumbo, sendo mais rígida e frágil que a tradicional, não suportava esse movimento microscópico. Com o tempo, rachaduras minúsculas começavam a se formar nas esferas de solda que conectavam o chip à placa. Eventualmente, a conexão era totalmente rompida. O console, incapaz de se comunicar com seu próprio cérebro gráfico, entrava em pânico. O resultado era o erro fatal de hardware, sinalizado pelas 3 cruéis luzes vermelhas. Não era uma questão de se o seu console iria quebrar. Era uma questão de quando. O responsável pela divisão de entretenimento da Microsoft, na época, era Peter Moore, um executivo brilhante, conhecido por seu carisma e por ostentar tatuagens de datas de lançamento de jogos nos braços. Moore percebeu que a situação estava fugindo completamente do controle. A taxa real de falhas não era de 1 ou 2%. Estudos internos começaram a mostrar números assustadores, com algumas estimativas apontando que mais da metade de todos os consoles fabricados poderiam falhar. A equipe financeira tentava calcular o prejuízo, enquanto a equipe de relações públicas lutava para apagar incêndios diários na mídia. Moore sabia que meias medidas não salvariam a divisão. Eles não poderiam continuar remendando consoles quebrados e devolvendo-os aos clientes apenas para que quebrassem de novo semanas depois. Era necessária uma ação definitiva, brutal e sem precedentes na história da empresa. Eles precisavam assumir a culpa perante o mundo, estender a garantia de todos os consoles Xbox 360 para 3 anos e criar um programa global de logística para buscar consertar com uma nova placa-mãe redesenhada e devolver os aparelhos sem nenhum custo para o consumidor. A ideia era enviar uma caixa vazia da FedEx para a casa de cada cliente afetado, pagar pelo envio, pelo conserto e pelo retorno. O custo dessa operação logística era astronômico. Com o plano traçado, Peter Moore precisava da aprovação do homem mais poderoso da empresa. Ele caminhou até a sala de Steve Ballmer, o explosivo e intimidador CEO da Microsoft. A tensão era palpável. Moore sentou-se diante de Ballmer e expôs a dura realidade nua e crua. Não havia como esconder os números. Ele explicou a falha de engenharia, a revolta dos consumidores e o impacto irreparável que isso teria na marca Xbox e na própria Microsoft. Então, ele apresentou a conta. Moore disse a Ballmer que para salvar o Xbox, para fazer a coisa certa pelo consumidor e garantir o futuro da marca, a Microsoft precisaria desembolsar US$ 1 bilhão e 150 milhões de dólares. O silêncio na sala deve ter sido ensurdecedor. $1 bilhão não era apenas dinheiro perdido, era uma declaração pública de fracasso em escala global. Ballmer, um homem conhecido por seus cortes de gastos e foco implacável em lucros, olhou para Moore. Ele não piscou, ele não hesitou. Ele simplesmente perguntou o que precisava ser feito. Moore reiterou o plano das caixas da FedEx e da garantia estendida. Ballmer, entendendo que a reputação valia mais do que o dinheiro a longo prazo, deu o sinal verde instantaneamente. A ordem foi dada. Faça o que tem que ser feito. O anúncio público foi um choque para a indústria financeira. As ações da Microsoft sentiram o golpe, mas para os jogadores foi um milagre. A atitude transparente e a solução agressiva transformaram a narrativa. O que era um desastre de relações públicas começou a ser visto como um exemplo de compromisso com o cliente. A logística funcionou de forma impecável. Milhões de consoles foram transportados, reparados com componentes revisados e devolvidos. A dor de cabeça persistiu por anos, e a marca Xbox carregou a cicatriz do Anel Vermelho da Morte por muito tempo, mas o respeito foi reconquistado.
Essa decisão de $1 bilhão salvou a plataforma. O Xbox 360 não apenas sobreviveu, como prosperou, tornando-se um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, redefinindo o multiplayer online com a Xbox Live e solidificando o lugar da Microsoft como um pilar permanente na indústria de videogames. A arrogância da pressa quase destruiu tudo, mas a humildade de assumir um erro colossal garantiu o futuro. Essa é a verdadeira lição. Se você gostou dessa jornada pelos bastidores obscuros da guerra dos consoles, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com aquele amigo que também perdeu um console para as 3 luzes vermelhas. Comente aqui embaixo qual foi a sua pior experiência com problemas técnicos em games. Um abraço e até a próxima descoberta.